Então, revivendo a aula passada, nós vimos que a matéria, desde antes de Sócrates, Sócrates nasceu aí 470, mais ou menos, antes de Cristo, já na época dele já existia a ideia do átomo, ou seja, aquilo que não se divide. Leucipo e Demócrito, Leucipo era professor de Demócrito na escola de Abdera, na Grécia Antiga, claro, 460 anos antes de Cristo, foi a data que nasce Demócrito. Então, Leucipo achava que toda a matéria era feita de unidades muito pequenas, invisíveis. As unidades que você partindo, por exemplo, uma folha de papel, você vai partindo, até ela se tornar invisível os pedacinhos e continuar assim mesmo partindo. Ia chegar a um ponto em que você não conseguiria mais dividir o pedacinho de matéria da página. Portanto, a matéria da página não seria mais divisível. Tomo significa dividir. Você tem um estante cheia de livros que você pode chamar os tomos. Os livros de uma coleção são os tomos de uma coleção. O conjunto se trata de uma coleção. E tem os tomos. A significa não. Então, eles deram o nome grego, lógico, da Grécia Antiga. Átomo, aquilo que não se divide. E foi Leucipo que denominou, e como Demócrito era aluno da escola dele, continuou fazendo esses estudos e chegou à conclusão que os átomos eram de formatos diferentes, não eram só redondos, como Leucipo pensava. E os dois chegaram a essa conclusão de que os átomos não eram redondos somente, eles tinham variadas formas, eram quadrados, retangulares, não tinham uma forma definida, podia ser como uma cobrinha, podia ser como um raio, podia ser de qualquer maneira, desde que eles se encaixavam uns nos outros, formando a matéria que era dando aquela aparência à matéria de solidez. Dando a aparência de solidez, umas matérias mais sólidas, outras menos sólidas, como temos os sólidos, os líquidos e os gasosos. Então, cada vez mais próximo, mais preso um no outro, formava a matéria. E com a evolução, hoje nós sabemos, aí perto, quando Kardec nasceu, na época de que Kardec estava publicando seus livros, o mundo todo recebeu, por assim dizer, uma chuva, como dizem os espíritos superiores, uma chuva de espíritos que vieram tratar da evolução ou fazer a evolução da humanidade. Nessa mesma época, assim, de 1850 a 1950, mais ou menos, muitos espíritos superiores vieram trazer para a Terra a noção da ciência. Antes, na Idade Média, até 1400, e depois ainda foi aos poucos diminuindo isso, veja que com Napoleão ainda era a igreja que dominava tudo. O primeiro que teve coragem de romper com a igreja foi Napoleão, porque a igreja que até coroar os reis, a igreja fazia. E Napoleão, quando o pessoal que chegou a ser imperador, mas superior a um rei, então, quando o bispo e os acólitos vieram para, no momento da coroação dele, ele levantou-se, pegou a coroa da sua rainha, Josefina, e ele mesmo coroou a rainha. Depois, ele foi, buscou a sua própria coroa, sentou-se no seu trono e ele mesmo se coroou. Então,
com um rompimento grande com a igreja. A partir daí, as coisas mudaram politicamente, mudaram na Europa toda, onde estava fixado com mais intensidade a Igreja Católica, ela foi perdendo poder. Portanto, a ciência foi nascendo, e a ciência, com o próprio Napoleão, por exemplo, Bonaparte, ele conquistou aqueles países pequenininhos que existiam, aldeias. Só um exemplo, para a gente não se prolongar muito nesse assunto,